Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, madeirenses e porto-santenses. Comemoramos, na atual legislatura, pela quarta vez, esta data histórica da democracia em Portugal. Todos temos presente que foi com o 25 de Abril que se abriu caminho para a autonomia e, com esta, a constituição dos órgãos de governo próprio, dos quais esta Assembleia é o seu expoente máximo. O que hoje festejamos é a democracia e a liberdade, mas o que no presente, tal como no passado, rejeitamos é a vertente da revolução que pretendeu transformar Portugal num país semelhante à Venezuela ou à Coreia do Norte. Nós defendemos e defenderemos sempre um regime democrático, pluralista, que garanta os direitos, liberdades individuais e opor-nos-emos sempre a qualquer tentativa de repetir o que sucedeu durante o PREC, em que se coletivizou a economia, se nacionalizaram os meios de produção e se colocou em causa a propriedade privada. Foi a coragem de militares destemidos como Salgueiro Maia, onde se incluem madeirenses como o Furriel António Gonçalves e o Cabo Costa, que impediram que se implementasse em Portugal um regime marxista-leninista em toda a sua plenitude. Relembro aqui que no ano passado, por esta data, se reuniu na Madeira a coluna de Salgueiro Maia, facto que ocorreu pela primeira vez fora da região de Lisboa. É também a este grupo corajoso de militares, onde se incluem vários madeirenses, que temos de agradecer o facto do 25 de Abril não ter sido mais violento. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados madeirenses e porto-santenses, comemorar Abril na região é falarmos da realidade atual, mas também é ter memória do passado e recordarmos que durante 40 anos fomos governados por uma maioria que subverteu o sistema político, governamentalizando o Parlamento Regional, com um partido que durante esse período confundiu maioria absoluta com poder absoluto. Este tempo é passado, mas nunca deve ser apagado da memória coletiva e o povo deve tê-lo presente sempre que votar no futuro, para não voltar a permitir que qualquer maioria despótica de um só partido na governação futura da nossa região. Hoje, cada vez mais, urge repensarmos a autonomia, os seus poderes, o estatuto político-administrativo que nos norteia, que temos consciência, hoje em dia, que os parlamentos regionais perdem cada vez mais competências. Daí a importância da alteração que ontem aprovámos nesta Casa sobre a lei que regula a audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Hoje, cada vez mais, se constata que as grandes decisões que afetam os madeirenses e açorianos são tomadas em Lisboa ou em Bruxelas, nos mercados financeiros, ou então por poderes cada vez mais fortes e influentes, mas sem qualquer controlo e legitimação popular. Efetivamente, são poderes distantes de tudo e de todos que impõem as suas decisões sem sufrágio popular. São poderes como aquele que neste momento detém a ANAC, que põe em causa o futuro da nossa economia e do nosso turismo. São poderes deste tipo que colocam interesses políticos à frente dos interesses de uma região. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados madeirenses e porto-santenses. Nuvens cinzentas pairam sobre o futuro da região. É certo que o Governo Regional tem anunciado indicadores positivos para a economia, mas, efetivamente, esses indicadores não têm expressão real nas famílias e nas empresas madeirenses. Há muito que, tanto na região como por todo o país, os interesses económicos e políticos vivem em conluio e essa promiscuidade é intolerável e inadmissível aos olhos de qualquer cidadão. Muita dessa gente se esquece que hoje, cada vez mais, o acesso à informação
é mais livre e maior, pelo que todas as más práticas políticas que diariamente vêm na comunicação social são facilmente denunciadas perante a opinião pública. É preciso que os cidadãos exerçam com consciência a cidadania que o 25 de Abril lhes permitiu exercer. É preciso que os governos passem das promessas às concretizações. Não podemos continuar a querer ter uma saúde com melhores condições quando o Governo Regional prioriza outros setores em detrimento daqueles que são essenciais para as pessoas, como é o caso da saúde e da educação. Todos sabemos que ainda na semana passada o Governo Regional aprovou mais 21 milhões de euros para suportar financeiramente a falida APRAM. Mas há setores sociais que não têm reforço de verbas para prestarem melhores serviços aos cidadãos. Este paradoxo de ação governativa já não é tolerável para as pessoas. Temos de priorizar o que é essencial para a nossa região e não continuarmos a esbanjar os poucos recursos financeiros em investimentos que não nos trazem benefícios sociais nem económicos. Temos de continuar a investir no combate ao abandono e insucesso escolar, que continuam com taxas que nos envergonham no todo nacional. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados madeirenses e porto-santenses, se queremos dar passos concretos e firmes, é preciso que os madeirenses e porto-santenses confiem nos políticos e nas políticas que melhor lhes permitam ter uma vida digna e sustentável na terra que escolheram para viver. Mas os tempos que correm também nos trazem nuvens negras do outro lado do Atlântico. Os períodos de má memória do PREC podem voltar em breve ao panorama político nacional. Exemplo disso é a proposta da deputada socialista Helena Roseta, que num projeto de proposta de lei na Assembleia da República sobre a habitação, defende a requisição forçada por parte do Estado a órgãos autárquicos que o representam das habitações privadas. Afirmou a referida deputada que esta é uma forma de contribuirmos em vésperas do 25 de Abril e uma forma de o comemorar dignamente. Após 44 anos do 25 de Abril, voltamos a assistir a resquícios do PREC pela voz desta deputada socialista. Esta lei, se for aprovada, é na prática uma nacionalização da propriedade privada. É a apropriação pelo Estado de bens privados sem que estes o consintam ou autorizem. É o Estado a requisitar, a expropriar ao dono que investiu as suas poupanças para ter um bem rentável. É a chamada apropriação coletiva dos bens e meios de produção, representando o regresso puro e duro ao passado, isto é, o tempo do PREC. É deste modo que gente como esta deputada socialista quer comemorar o 25 de Abril. E a Constituição de 1975, que previa precisamente essa requisição, que nunca foi implementada. Foi essa a Constituição que só o CDS votou contra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados madeirenses e porto-santenses. Já nos encontramos na antecâmara das comemorações dos 600 anos da descoberta das nossas ilhas. Temos de aproveitar esta oportunidade única para que em 2019 possamos lançar uma estratégia de credibilização e afirmação da Madeira no quadro da nação portuguesa e no âmbito da União Europeia. Relembrando a nossa história e o desempenho das descobertas, reforçando a nossa identidade, valorizando a nossa posição geoestratégica e potenciando a ação das nossas comunidades imigrantes espalhadas pelo mundo, a quem deste Parlamento enviamos uma saudação fraterna, em especial à comunidade da Venezuela, que passa por dramas inimagináveis há alguns anos. Que neste dia da democracia, da liberdade e da autonomia, possamos olhar em frente e perceber que este é um novo tempo, um novo ciclo de aproximação. Todos devemos ser arautos da esperança e construtores deste futuro. É isto que o povo da Madeira e do Porto Santo espera dos seus eleitos e dos seus governantes. Tenho dito.